Bom dia! Queremos mais uma vez compartilhar, com vocês, com a igreja, um devocional. Estamos próximos aí da virada do ano, um ciclo que termina, outro que se inicia, e a expectativa nossa é que nós possamos não somente botar em prática aquilo que planejamos, mas também conquistarmos aquilo que almejamos, aquilo que já temos desejado e temos trabalhado e temos nos preparado. Falando em conquista, eu quero compartilhar com vocês uma passagem bem interessante e falar algumas coisas assim que me chamaram a atenção e que possa também você, na sua casa, no seu momento também de reflexão, procurar pensar nisso, meditar e pedir que Deus também ministre sobre a sua vida. Então a palavra está lá em Josué, capítulo 6. Semana passada nós já tínhamos conversado algo sobre o primeiro capítulo de Josué, e eu tenho lido esse livro e algumas coisas têm me chamado a atenção. No capítulo 6, no versículo 1 e 2, fala assim: os portões de Jericó estavam muito bem trancados, a fim de que os israelitas não pudessem invadir a cidade. Ninguém podia entrar nem sair da fortaleza. Então Deus falou a Josué: vê, entrego nas tuas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Num primeiro momento eu até achei engraçado e compartilhei com a minha filha. Falei, olha que interessante, Deus é muito criativo e eu vejo assim Deus também com muita, não digo senso de humor, mas ele leva nós a pensarmos e falar, Senhor, cada coisa que a gente vê assim, porque ali no capítulo anterior fala os portões de Jericó estavam muito bem trancados, e daí no versículo seguinte fala, vê, eu te entreguei Jericó, seu rei, e seus homens de guerra. Há uma diferença entre o que você está vendo e aquilo que Deus está falando, mas é assim que espiritualmente as coisas acontecem e que Deus deseja que nós caminhemos nessa direção. Mas esses dois versículos, eles vêm depois de ter ocorrido algumas situações, Se você for ver nos capítulos anteriores, Josué lidera o povo na travessia do Jordão. Tem ali em Gilgal a questão dos prepúcios, que ele circuncidou a todos os homens, os meninos, homens ali, as pessoas os homens que tinham que passar por essa, posso dizer, entre aspas, esse ritual, de circuncisão. E ali o Senhor fala a Josué algumas coisas, e ele fala sobre essa questão, que aqueles que, nós vamos ler lá que ele teve que fazer essa circuncisão porque os homens que haviam saído do Egito tinham todos morrido no deserto. Então nós vemos uma mudança ali, ou seja, a primeira coisa que eu vejo é que Deus nos chama a atenção, talvez para você e para mim, eu já tenho prestado muito bem atenção nisso, em que Deus fala, você não faz mais parte daquela geração escrava e dominada. A partir do momento que Jesus entrou na sua vida e circuncidou você, a circuncisão espiritual, você e eu pertencemos a Deus. Então, a partir desse momento, nós nos tornamos livres e conquistadores, que é o que acontece com essa geração nova, com esse ciclo novo, com esses que Josué está liderando, ou seja, eles se tornaram livres e conquistadores. Fato esse que eles estavam diante de Jericó para conquistá-lo. E já haviam lutado e a fama do exército, do povo de Israel já tinha chegado a toda a região, tanto que os reis, muitos reis e até o povo de Jericó já sabia da fama do povo dos israelitas.
Outra coisa que me chama a atenção, além dessa questão de o povo ter deixado o Egito e não ser mais aquela geração dominada e escrava, e sim livre e conquistadora, é que no versículo 9 do capítulo 5, o Senhor fala a Josué: hoje removi de sobre vós a humilhação sofrida no Egito. Entende? Deus tem nos falado que toda aquela humilhação que existia sobre as nossas vidas, que nós mesmos muitas vezes não semeamos, mas estávamos colhendo por semeaduras dos nossos antepassados, o Senhor está removendo, porque o Senhor Jesus Cristo nos circuncidou com o seu Espírito. O Espírito Santo de Deus está sobre as nossas vidas, e isso nos faz removeu a toda aquela humilhação, a toda a escravidão, todo o pensamento de escravo, de dominado pelo pecado e pelas trevas. O Senhor tem feito diferença. E nós vamos ver que o maná parou de cair do céu, ali no versículo 12, e ali fala: os filhos de Israel, ou melhor, ao comerem o fruto da nova terra, no dia seguinte, cessou o maná de cair do céu, e os filhos de Israel nunca mais tiveram o maná. Todavia, deste ano em diante, começaram a se alimentar dos frutos da terra de Canaã. Ou seja, nós começamos a viver um novo ciclo, uma nova fase. Senhor Jesus, ou seja, nós vemos ali que o maná era a provisão de Deus para aquele povo escravo que estava precisando ser sustentado no deserto, na escravidão. E o povo, essa geração nova, começou a comer do fruto da nova terra, da terra prometida. Então, com isso o Senhor está dizendo: vocês comerão do fruto da nova terra, da conquista de vocês, da terra que eu prometi para vocês, daquilo que eu prometi que vocês conquistariam. Um novo ciclo, uma novas conquistas, nova mentalidade e um novo alimento, o alimento daquilo que é fruto da nossa conquista, logicamente com a direção e com a mão de Deus sobre as nossas vidas. Mas nós não precisamos mais da provisão sobrenatural de Deus, porque o próprio Deus está nos dando a terra prometida, e o fruto agora, o alimento, o sustento e a provisão virá daquilo que nós conquistamos. Você pode crer nisso? Esse é um novo ciclo que Deus está trazendo para a minha vida, para a sua vida, igreja, e para a sua família. Outra coisa que eu vejo aqui, antes de chegar nesses 2 versículos que eu comentei, é que um anjo do Senhor apareceu a Josué. E ali no versículo 15, ele fala: o chefe do exército do Senhor respondeu a Josué: descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas é santo. E assim procedeu Josué. Ora, para nós começarmos a viver essa nova conquista, desfrutarmos, deixarmos de lado a humilhação, aceitarmos a circuncisão do Senhor, comermos o melhor dessa terra e temos um relacionamento sobrenatural com Deus, figurado aqui como pelo anjo do Senhor, nós precisamos tirar as nossas sandálias, que estão sujas da poeira do deserto. Ou seja, aquilo que nós trouxemos de impurezas, nós precisamos começar a lançar fora. E com isso nos santificarmos. Para quê? Para nós podermos ouvir a direção diária, constante de Deus, para que nós possamos conquistar essa terra prometida que Deus está nos dando nesse novo ciclo. Como família, como casal, como igreja, como profissional, em todas as áreas. Se você crê nisso, assim será. E quando nós chegamos ali, e Deus está descrito que Jericó estava com as portas trancadas, todo o povo lá dentro, Josué estava com o povo de Israel ali fora, e o Senhor fala: vê, agora eu te entreguei Jericó, seu rei e todos os seus homens de guerra. O Senhor está falando: esse processo que vocês passaram até aqui validou vocês para vocês entenderem que eu estou nesse negócio. E independente do que vocês estejam vendo, se o Senhor já te deu a palavra, se o Senhor já te preparou no processo, as coisas vão acontecer. E por terem
tirado a sandália, por Josué ter prestado atenção nas orientações de Deus, que logo depois o Senhor fala, agora vocês vão caminhar 7 vezes durante 7 dias, e por aí vai, toda aquela planejamento, toda aquela estratégia de guerra que Deus deu para Josué conquistar Jericó. Nesse ano, preste atenção nas estratégias que Deus vai te dar, e essas estratégias você vai buscar em Deus, e Deus vai te dar estratégias para conquistar a terra prometida, e para você romper com aquilo que aos seus olhos não pode ser rompido. Mas como Jericó estava trancada, mas as muralhas foram destruídas e vieram abaixo, assim também Deus fará conosco, com aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas e com os sonhos e planos que Ele colocou dentro de nós. Entenda isso, lê de novo esse texto, medite, receba essa palavra. Deus te abençoe, te dê uma semana abençoada em nome de Jesus. Tchau.